Então, chegou o grande momento em que você deixa de ser um menino, saindo dos PDFs e passa a ir para o nosso amado site de questão e Tec Concursos para tentar melhorar e lapidar o conhecimento que você começou a adquirir nos PDFs. A sua aprovação vai vindo aqui no site de questões. Você montou os cadernos ou comprou pronto. Aí que vem a parte teoricamente que todo mundo acha que sabe, que é resolver as questões. Mas eu vou te mostrar aqui que em alguns momentos você pode estar fazendo isso errado, ou podem ter te mostrado de forma errada como fazer isso aqui e qual é o princípio e fundamento das questões, que eu vou tentar te mostrar nesse vídeo como resolver questões da forma correta. Não vai ser sobre montagem de cadernos, não vai ser sobre como se organizar, vai ser como resolver as questões, para que elas servem, qual a mentalidade na hora de você as resolver. Vamos lá. Primeiro princípio básico, você montou o caderno, tá com o caderno montado. E aí, resolvo tudo e depois corrijo, ou vou resolvendo de uma por uma e conferindo o gabarito? E eu vou te mostrar que existe uma forma para cada momento. E eu vou te mostrar que existe uma forma mais adequada, que eu já adianto que é: fez a questão, corrige, tira todas as suas dúvidas e segue para frente. Por quê? Vamos aqui tomar como exemplo essa bateria de questões. Eu vou diminuir aqui minha tela. Pronto. Temos uma bateria de 50 questões. Você vai resolver elas, todas as 50, para depois ver o que acertou e o que errou e corrigir só o que errou. Eu considero isso um erro. Por quê? Vamos lá. Começando com a função das questões. Qual é a função das questões? Além de consolidar o que você aprendeu, que você consolida muito mais pelas questões, é de te ensinar coisas novas, te ensinar como o conteúdo é cobrado. Você pode ter lido o conteúdo lá do PDF todinho, mas e aí, como é que ele cai? Quais partes caem? Tudo cai? Ou está concentrado em alguns aspectos diferentes? Quem vai te mostrar é as questões, porque o que caiu uma vez tem mais chance de cair de novo do que algo totalmente inédito, certo? Então, vamos partir do princípio que você tem que se moldar, se lapidar ao que está aqui, que está sendo cobrado nas questões. Então, qual é a função das questões? Para você entender, é aprendizado, entendimento, memorização, é para isso que servem as questões. Não é simplesmente errar ou acertar, não é binário. Você não tá bom porque acertou e tá ruim porque errou. Não é algo binário. Digamos que você acerte uma questão porque sabe exatamente a resposta. Você sabe que a letra A está correta, mas não sabe porque todas as outras estão erradas. E aí? Você realmente aprendeu, serviu alguma coisa aquela questão? Você marcou, estava correta, sabia que era A, passou para frente. E todas as outras que você não sabia porque estava errado. Em algum momento, aquelas alternativas ali podem ser exigidas novamente, mudando o contexto, mudando qual vai ser a alternativa certa, e você perdeu a oportunidade de tirar essas dúvidas só porque você acertou. E do mesmo jeito, você fez uma bateria, errou várias, não é para se desesperar, não é algo ruim. Significa que você tinha lacunas ali que tinha que sanar em cada alternativa, em cada questão daquela. Simples. O único dia que você precisa acertar uma questão é na prova. Em casa, errou, acertou, indiferente, desde que você aprenda com o seu erro. Você fez, errou, tenta mapear tudo ali que foi exigido e segue em frente. Faz mais baterias daquele top, roda mais vezes os top, entendeu? Até o momento que você vai consolidar. Então, o erro é a melhor consultoria gratuita que você vai ter. O erro e a dúvida. A melhor consultoria gratuita. Ninguém, absolutamente ninguém vai te ajudar mais quanto questões que você erra ou que você acerta sem saber os motivos certos, entendeu? Essa é a sua melhor consultoria para dizer o que você precisa focar, o que você precisa aprender. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui direito administrativo, um caderninho com 50 questões, Banco FCC. Estou aproveitando aqui dos meus cadernos. Estatuto das parcerias público-privado. Para ficar legal, eu vou esconder isso aqui, como se eu não soubesse qual o assunto é, e vou clicar em aleatório, certo? Vamos lá, vou mostrar para você como é que resolve uma questão. Vamos lá, ó. Você tem que primeiro identificar dúvidas, pontos-chave que você tem na hora de você ir desmembrando as questões, entendeu? Com o tempo, isso aqui fica automático e você perde pouquíssimo tempo. Olha, considere que o Estado pretenda celebrar um contrato de parceria público-privado, ou seja, o conteúdo é esse aqui, para que o parceiro privado realize obras de melhoria em determinada rodovia, incluindo duplicação de pistas e também assuma as atividades operacionais de manutenção e cobrança de pedágio. De acordo com a legislação, deverá considerar, entre outros aspectos, vamos ver aqui. É sobre essa lei? Isso aqui provavelmente está contido na lei. Então vamos mapear informações aqui que estão naquela lei que estão sendo perguntadas agora e podem ser perguntadas mais à frente, entendeu? Então aquele negócio de você resolver todas de uma vez e depois voltar só nas que você errou, perde o sentido. Por quê? Porque digamos que eu estou aqui na questão 17, fiz a 50. Eu vou lembrar qual foi a dúvida que eu tive no item D da questão 17 depois de ter feito 50? Não vou. E se eu
eu acertei essa questão, mas eu posso ter dúvidas, entendeu? Em outros itens. E se eu não tirar imediatamente essa dúvida, eu não vou conseguir voltar nela, porque eu não vou conseguir lembrar as dúvidas que eu tive nas alternativas de 50 questões, entendeu? Então vamos lá aqui, ó. A impossibilidade da cobrança de tarifa de usuários na modalidade concessão patrocinada. Eu sei que concessão patrocinada tem uma contrapartida do parceiro público e uma contrapartida de tarifas, né? Então, impossibilidade de cobrança de tarifa dos usuários? Não. A possibilidade do pagamento de contraprestação pecuniária pelo parceiro público em se tratando de concessão patrocinada. Aí, mesma coisa. O cabimento de concessão administrativa, tendo o Estado como usuário indireto. Cabimento de concessão administrativa, tendo o Estado como usuário indireto, responsável pelo pagamento da contraprestação, sendo os usuários diretos apenas aqueles que pagarão tarifa ao parceiro privado. Aí já fiquei mais ou menos assim a redação confusa, mas eu acho que não é essa. Vamos tentando aqui, vamos tentando desenrolar a questão. A impossibilidade de pagamento de qualquer contraprestação pecuniária ao aporte de recursos pelo parceiro público antes de finalizar a integralidade dos investimentos a cargo do parceiro privado. Não pode pagar nada, ó. Fiquei um pouquinho em dúvida aqui também, mas eu acho que não. A inviabilidade de operação da rodovia pelo parceiro privado, já que o contrato de PPP somente admite a relação de obra ou prestação de obras ou a prestação de serviço vedada a conjugação de tais escopos, que pra mim não parece estar correto. Então, talvez seja uma dessas duas. Olha aí, viu? Como eu tive várias dúvidas aqui nesse tópico, várias dúvidas. Umas eu achei que eram, outras eu achei que não eram. Viu como eu tive dúvidas? E se eu marco aqui a certo e saio daqui sem tirar essas dúvidas? Eu não volto mais aqui. Eu simplesmente não volto mais aqui pra tirar essas dúvidas, porque eu não vou lembrar das dúvidas que eu vou ter quando eu tiver finalizado as 50 questões, entendeu? Responsável pelo pagamento da contratação, direto apenas aqueles que pagarão a tarifa, ser privado. Vamos ver aqui. Olha aí, errei. Essa aqui seria uma questão que eu voltaria, beleza? Voltaria, porque eu errei. Mas e se eu tivesse acertado? Se você tivesse acertado, tivesse eliminado essas e acertado essa. Agora, vamos para tira dúvidas. Eu errei, vamos ver aqui os comentários, ó. Artigo 2, parceiro público-privado é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. A concessão patrocinada é a concessão de serviços ou obras públicas que trata a lei quando houver dos usuários contra a prestação pecuniária, adicionalmente à tarifa, cobrança. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Vamos ver aqui o que é que dizia essa questão. A possibilidade de pagamento de contraprestação pecuniária pelo parceiro público em se tratando de concessão patrocinada com necessidade de autorização legal, caso mais de 70% da remuneração do parceiro privado seja pago pela administração pública. Perfeito, ele contextualizou aquele artigo. Agora eu sei que se tiver mais de 70% for por parte do poder público, né, a contraprestação, eu preciso de autorização legal, legislativa. Top, era uma coisa que eu não sabia, tirei a dúvida agora. Viu por que eu não simplesmente marco aqui e vou para a próxima? Se eu tivesse acertado, eu perderia dúvidas que eu tive, entendeu? Olha aqui, ó, eu marquei essa aqui, na concessão administrativa, o Estado pode ser usuário direto ou indireto e não a contraprestação, que só ocorre na patrocinada. Pronto, ó, acabou, matei a minha dúvida ali. Concessão administrativa, o contrato de prestação, beleza. Aqui, o erro foi o cabimento da concessão tendo o Estado como usuário indireto, ele já disse que era usuário indireto, mas pode ser direto e indireto, responsável pelo pagamento de contraprestação, sendo os usuários diretos apenas aqueles que pagarão a tarifa ao parceiro privado. Não é essa a definição. A definição é que na concessão administrativa o Estado pode ser usuário direto ou indireto, olha aí, não é só o indireto, e não há contraprestação, que ocorre na patrocinada. Nós temos a patrocinada e temos a contraprestação administrativa, concessão administrativa. Pronto, olha aí. Várias dúvidas aqui surgiram, fui tirando à medida que eu fui desdobrando aqui a questão. Fui vendo dúvidas, fui vendo tópicos chaves. Aí a gente vai, o quê? Para a próxima questão agora. Tiramos nossa dúvida. Eu, quando erro, eu deixo já o meu joinha aqui, meu favorito. Vamos lá. Aí, ó. Administrativo, ó. Já deixei um favoritinho aqui. Questão boa. Vamos ver aqui uma próxima. A realização de um evento esportivo anual em que se identifique interesse público sob coordenação da responsabilidade de uma organização da sociedade civil, sem que haja participação do poder público na concepção e organização proposta. Pode ser viabilizada, nos termos dessa lei, por meio de... Aí os tipos de contrato, né? Que faz um tempo que eu não estudo. Pode ser cooperação, termo de fomento, acordo de cooperação, ó, pode ser fomento, colaboração e contrato de cooperação, geralmente. Aí tem as diferencinhas em cada uma delas. Vamos ver aqui qual é o comando, em que interesse público, sob a coordenação da responsabilidade de uma... Sem que haja participação do poder público na concepção e organização das propostas. Ou seja, a proposta vem do parceiro privado. Então, geralmente, quando vem do parceiro privado, é termo de fomento, se
se houver transferência de recursos ou termo de colaboração se não houver, né? Contrato de cooperação. Parceria admitida quando não houver repasse de recursos à entidade, apenas apoio material por parte do poder público ou por meio de disponibilização de imóvel público para a realização do evento. Acordo de não é contrato, é acordo. Acordo de cooperação, que tem lugar por meio de repasse de recursos financeiros, não se admitindo trespasse de bem ou imóvel. Acordo de cooperação, ele, se eu não me engano, ele não tem repasse de recursos financeiros. Vamos ver aqui. Termo de fomento, instrumento de parceria de iniciativa da sociedade civil, em regra precedido de chamamento público, mas que pode admitir dispensa ou inexigibilidade desse procedimento. Parece um termo de fomento para mim. Vamos ver? Olha aqui, ó. Acertei, termo de fomento, beleza. Agora, eu posso ter me esquecido detalhes sobre cada um desses outros aqui. Esqueci alguns detalhes. Faz um tempo que eu não vejo, esqueci detalhes. E aí, mas eu acertei. Não acertei, não? Posso passar para a próxima? Não, não passe para a próxima. Você vai e vai ver aqui, mapear tópicos aqui que sejam obscuros para você, que possam te gerar dúvida numa prova. Você saberia sobre acordo de cooperação, tudo sobre o acordo de cooperação ou não? Eu sabia que era termo de fomento porque ele falou que a concepção das propostas, que não houvesse participação do poder público. Quando não há participação do poder público, geralmente é a entidade que faz a concepção e a organização das propostas, caracteriza mais ou menos um termo de fomento. Eu sabia disso, mas eu fiquei em dúvida em outras aqui. Não lembrava das características dessas outras. E aí? E aí que você vem aqui e tira essas dúvidas. Não é porque você acertou que você vai passar para frente, entendeu? Você tem que matar todas as dúvidas que você possa ter. Porque sabe qual é o pior momento para ter dúvida? É na hora da prova. E se no lugar de termo de fomento vier essa acordo de cooperação lá na tua prova? E aí, como é que é? E você não tirou as dúvidas aqui? Você tem que tirar as dúvidas assim que elas aparecem. E não deixar para tê-las na hora da prova, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Eu já disse que não era contrato de cooperação, era acordo de cooperação, beleza? Aqui eu já matei pelo contrato, né? Acordo de cooperação. Vamos ver o que é um acordo de cooperação. Instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas entre a administração com organizações da sociedade civil para a concussão de finalidade de interesse público e recíproco, que não envolva transferência de recurso financeiro. Falou em acordo de cooperação, não envolve transferência de recurso financeiro e o interesse é recíproco. Vamos lá. Termo de cooperação técnica. Não há previsão. É só acordo de cooperação. Termo de colaboração. Observe que termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco proposta pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Vamos ver. Realmente está aqui, ó. Instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias de interesse público e recíproco. Olha aí, os dois são interesse público e recíproco, só que aqui envolvem a transferência de recursos financeiros e são propostas pela administração pública. Quando a proposta vem da administração pública, estamos falando de um termo de colaboração e pode ter transferência de recursos financeiros. Termo de colaboração pode ter transferência de recursos financeiros e a proposta é pela administração. Qual a diferença pro termo de fomento, que também tem transferência de recursos financeiros? É que ele é proposta pelo parceiro privado, né? A organização da sociedade civil. Basicamente a diferença é essa, ó, acabei de lembrar. E quando estamos falando de acordo de cooperação, não temos transferência de recursos financeiros. Pronto, você fez isso aqui, você já matou várias possibilidades de cobrança na hora da prova, entendeu? Ó, termo de fomento, as parcerias são formalizadas, as parcerias estabelecidas pela administração pública com a organização da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público proposta pela organização da sociedade civil. Vê que o termo de colaboração aqui é proposto pela administração, o termo de fomento é proposto pela sociedade civil e ambos têm transferência de recursos financeiros. Qual que não tem? O acordo de cooperação. Viu que tentando destrinchar a questão, eu consigo prever mais ou menos possíveis questões de prova futura? Fazendo dessa forma aqui, você consegue sanar suas dúvidas. Eu acertei, eu podia ter passado para frente, que é o que a maioria das pessoas fazem, porque acertei aqui, vou pro próximo. Não, você tem várias dúvidas aqui nos outros itens que você não sabia ao certo o que eles estavam errados. Se você tinha várias dúvidas, vá lá e sane as dúvidas. Não consegui sanar com comentário, vá no fórum. No fórum aqui, ó, vai ter esquema para dar e vender. Não achou? ChatGPT, Google, mas saia daqui com os itens aprendidos, entendeu? Quando você aprende a fazer esse mapa de tópicos que você identifica que tem lacunas e você tira essas lacunas, aí sim, tirou as lacunas, você vem aqui e segue para próxima questão, entendeu? Que basicamente vai ser as questões, você vai sentir uma certa repetição, aí chega um momento que você, pronto, aqui eu já peguei várias habilidades de cobrança. Aí você vai rodando as matérias, vai girando os tópicos, chegou nesse tópico de novo, sei lá, daqui a 3, 4 meses você acabou voltando nesse tópico aqui. O que é que você vai fazer? Você vai fazer essa mesma coisa aqui, só que você vai perceber que como você fez isso aqui na primeira vez, as lacunas vão ser menores, você vai ter esquecido um ponto ou outro. Isso aqui faz uns 10 meses
meses que eu não estudo. Então você vai ter esquecido um ponto ou outro, mas logo que você fizer a questão, você vai lembrar. Igual eu acabei lembrando aqui algumas coisinhas, entendeu? Você vai acabar lembrando e você vai perceber coisas que você não aprendeu ou que você esqueceu fácil e coisas que você simplesmente não esqueceu, porque você tirou tão bem essas lacunas na primeira vez que você viu, fez as questões, que a maioria não voltou. A maioria das lacunas não voltou. E esse é o interessante. É sempre um jogo de o copinho furado, vazando o conhecimento, que é o esquecimento, né? E você tentando encher ele de novo. Chega um momento que a taxa que você enche é maior do que vaza. E esse é o momento que você desempenha nas provas, entendeu? Então é basicamente assim que eu recomendo que você resolva uma questão. A questão não foi feita para você acertar ou errar em casa, ela foi feita para você acertar na prova. Lá é o dia que você tem que acertar. Mentalize isso em casa. Ah, tirei 70%, tô horrível. Não, significa que você tem tópicos ali que você tem que fazer isso aqui que eu fiz, ó, que é fechar as lacunas. Se você errou e fechou as suas lacunas e mais na frente você conseguiu acertar, tá ótimo. Mais na frente quando? Na prova. Você veio aqui, ó, errei essa questão, errei a questão anterior, né? A primeira questão que nós fizemos, errei. Mas se eu acertar lá na prova, por causa das lacunas que eu fechei aqui, pronto, tá resolvido. Quantas pessoas você não vê postando aí que tiraram 90% em bateria, a média de acerto 85%, 90% e chega na prova não desempenha? Porque uma bateria de questão que você faz 90, 95% de acerto, você teve provavelmente pouquíssimas lacunas ali, não te desafiou tanto. E se você não fez desse jeito aqui, pode ser que você tenha tido as lacunas, mas sabia acertar as questões e não tirou as lacunas nos outros itens, como nós acabamos de fazer, e esse outro item vai aparecer lá na sua prova. Pode esperar que esses itens que você ficou em dúvida, não revisou, não sanou as lacunas, eles vão aparecer ali na sua prova. E é assim que você resolve uma questão da forma certa. Não faça todas e depois volte para resolver, porque vocês vão perder de sanar lacunas em cada uma delas. Ah, mas eu sanei uma lacuna aqui e fui para a próxima questão, acertei porque eu sanei a lacuna. E esse não é o objetivo, aprender, sanar as lacunas. Você só acertou a outra porque você sanou a lacuna aqui. Beleza, o objetivo era esse, fechar a lacuna, entendeu? Ah, mas eu quero medir meu percentual de acerto quanto eu tô lembrando. Pra que percentual de acerto? Casa não serve de nada. Você tem que acertar na hora da prova. Aqui você tá pra achar lacunas e fechá-las pra ir com o máximo de conhecimento possível pra hora da prova, entendeu? É assim que funciona. E é assim que eu creio que seja a melhor forma de resolver as questões. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E, se possível, ó, já deixa a curtidinha, já se inscreve. Que conforme os dias eu vou passando, eu vou postando mais conteúdos aqui de vez em quando eu tiver um tempo. Eu tento dar mais dicas pra vocês. Valeu!